Olá, mais uma vez o painel regional. Aqui o jornalismo verdade, jornalismo informação. E nós temos um convidado todo especial, um expert na visão, o homem que tem cuidado com a saúde ocular de todo cidadão brasileiro, porque de todos os rincões chegam pessoas aqui em Santos. Não precisa mais ir no Burnier, não. Não vai lá em Campinas, não. Vem em Santos, doutor Paulino. É uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença. Prazer estar aqui com vocês. Sempre um conquistador de novas vitórias na vida, e você realmente eleva o nosso meio ambiente. E a gente, dentro do nosso trabalho oftalmológico, já com 40 anos de história, muito a agregar, sempre correndo atrás das novidades, para poder oferecer o melhor da visão a todos os santistas e realmente pessoas que vêm de fora, não é? É verdade. Eu posso falar de cátedra e testemunho que fui. Eu sou cliente do doutor Eduardo Paulino. A primeira cirurgia, eu com medo danado, falei, pô, doutor, eu estudei muito, caramba, eu tô lendo, a letra tá miúda. Ele falou assim, querido, para com isso, vamos fazer uma cirurgia aqui corretiva. Eu abandonei os óculos, eu pensei, não é possível. Fiz a cirurgia e ele falou, com data e hora, hein? Falou assim, olha, você está com 28 anos hoje, 29, está completando. Então você só vai vir aqui com 40 anos, viu, menino? Aqui com 40 anos, que aí você vai ter que começar a usar um óculos para perto e tal. Mas dito e feito, hein, doutor? O que é essa cirurgia? Olha, interessante. Eu, quando me especializei em oftalmo há 42 anos atrás, melhor dizendo, a oftalmologia era um rincão específico e com pouca tecnologia. As pessoas acham que o médico oftalmologista é receitador de óculos. Existe uma grande frase do William Raven, um dos formadores da Johns Hopkins University, que ele diz o seguinte: você pega toda uma universidade e pede para qualquer profissional escolher qualquer polegada quadrada do corpo para fazer diagnóstico. Eles não vão fazer um centésimo dos diagnósticos que o oftalmo faz. Por quê? Nessa polegada quadrada, que são os olhos, nós estamos ligados primeiro à clínica médica geral. Para ter ideia, o único nervo central visível ao médico é o nervo óptico. Então, quando nós olhamos o fundo do olho, eu estou vendo um prolongamento do cérebro. Olha que interessante. E aí, todas as patologias coligadas, por exemplo, esclerose múltipla em placa, às vezes o primeiro sinal é nos olhos, as alterações de uma hipertensão craniana, por aí afora. O indivíduo é hipertenso, chega no pronto-socorro, está com 20/12 de pressão. Será que ele está com uma crise hipertensiva ou ele já tem isso há muito tempo? O fundo do olho vai me dizer. É mesmo? Por quê? Se eu não tenho lesão na microvascularização do fundo dos olhos, quer dizer que eu estou tendo uma crise, eu sou hipertenso, mas eu não tive tempo de lesar a minha microcirculação. Isso vai traduzir o quê? Que o meu rim deverá estar trabalhando melhor, minhas funções pulmonares também. Diabetes, então, nem se fala. O indivíduo chega, começa a ter os sintomas do diabetes, urina muito, alterações metabólicas, faz uma glicemia 300 de glicose. Será que ele é um diabético já há longo tempo ou ele passou a ser um diabético com uma crise? Fundo de olho. Se o fundo de olho desse indivíduo é normal, ele não houve tempo da doença castigar o organismo como um todo. Certas moléstias infecciosas, primeiro sinal é através do fundo dos olhos, uma uveíte, por exemplo, toxoplasmose, que é uma doença corriqueira por contaminação do Toxoplasma gondii, cujo hospedeiro é o gato, não é? Alimentos mal lavados, às vezes o primeiro sinal é uma lesão no fundo do olho. Sífilis, tuberculose, lepra, hoje chamada de hanseníase. Então, vai olhando. A oftalmologia, então, através do fundo dos olhos, das patologias, das doenças reumáticas. O pessoal falava que a cabeça era a caixa preta, mas eu estou vendo aí que o fundo do olho é que realmente vai trazer... Então, o que o fundo do olho nos mostra? Num simples exame, no oftalmoscópio, rápido, eu consigo ver a microcirculação, os capilares, os microvasos arteriais e venosos. E esse espelho retrata
a característica do indivíduo como um todo. Uma coisa interessante é que, apesar do acesso hoje que todos nós temos, televisão, seu programa que é maravilhoso, internet, as pessoas não colocam na cabeça que a medicina moderna é uma medicina preventiva. Nós aumentamos muito a capacidade de evitar que a doença chegue a um nível extremamente lesível. O que acontece? As pessoas deixam passar muito para ter essa função preventiva. Por exemplo, eu falei do diabetes. É extremamente corriqueiro, um indivíduo diabético só vai procurar o oftalmologista quando a visão já está quase destruída. Justamente nisso que eu queria entrar com a pergunta para o senhor. Essa cultura, a educação que nos é passada desde a tenra-idade, o cidadão vai, bom, você tem que fazer um check-up. Você vai no dentista, está nascendo o dente de leite, você começa a acompanhar, tem um acompanhamento, o cidadão faz um exame no clínico geral, faz exame de sangue, estou com diabetes, mas só vai no dentista quando dói o dente, só vai quando perdeu a visão. Será que a gente não está faltando mais informação já dentro de casa? Já começa dentro de casa esse tipo de informação. Olha, diabetes. Aí você chega lá, o cara, eu tô com glaucoma, catarata avançada. E se tivesse ido num preventivo, já tinha minimizado, né, doutor? Olha, é interessante. Às vezes as pessoas se queixam, o serviço público não atende. Na nossa região, na minha área, existe um caminho muito positivo. Nós temos clínicas modelares aqui, no sentido geral, mas o indivíduo chega, pessoas diferenciadas, na risca do limite. Por exemplo, o indivíduo vai perdendo a visão de forma lenta, ele se acostuma a ver mal. Então, esse indivíduo é muito comum chegar no consultório e falar assim, não, doutor, eu estou bem, eu dirijo à noite, e tudo bem. Eu tiro a visão, o cara tem 40% de visão. Aí eu até brinco, fala, me diz a rua que o senhor anda, porque eu quero andar na outra. Porque, veja bem, hoje com essa rapidez aí dos iFood da vida, né, que sai de motoqueiro entregando, o ato reflexo desse indivíduo ver alguém se aproximando dele à noite é terrível. Eu que gosto também de viajar de moto, às vezes, eu viajo olhando a postura do motorista na frente, porque eu sei, que eu atendo corriqueiramente pessoas que eu sei que enxergam mal. Apesar do exame de carta, que é uma triagem do motorista para poder tirar, mas esse delta T, o tempo é demorado. E uma coisa que as pessoas não... E perde o reflexo mesmo com o passar da idade. Tudo. Isso não tem. Então, mas tem uma jeito. coisa que as pessoas não põem na cabeça é o seguinte: nós estamos atingindo idades que nós não esperávamos. Hoje, para mim, é comum eu atender pessoas com 90 anos, 95 anos, daqui a pouco eu vou chamar de garotinho, porque o volume é muito grande. O que acontece? Eu até falei, estava brincando com você. Se a pessoa chega na alta idade, que esteja até de cadeira de rodas, mas enxergando bem, viaja o mundo na internet. Perfeitamente. Conversa com o neto que está morando em outro país, se distrai, vê filme, cabeça boa, conversa, estuda novas coisas. Agora, a gente vê pessoas que estão fisicamente muito bem, estão inteiros, mas deixar a visão depletar de uma tal maneira que não consegue sozinho caminhar dentro de casa. E aí passa a ser um problema desse indivíduo precisar sempre de alguém para ajudá-lo. Então, veja. Abriu a porta para outro tipo de doença, que essa é o mal do século. É o mal a depressão. Exatamente. Então, veja bem, você falou muito bem. Visão, ver bem, faz bem. O médico não é Deus. O médico, eu sempre brinco, é que nem você entrar com um carro numa mecânica, vim aqui só para apertar um pouquinho o amortecedor que está fazendo barulho, sai, troca o óleo. Esse é um caso da rotina do nosso consultório. Mas chega aquele indivíduo que a biela do carro já está
queimando, já lesou o freio a disco, o amortecedor da direita fundiu, cabeçote, e furou o bronzina, banco e não tudo. tem mais embreagem. Quer dizer, aí ele acha que vai no mecânico e o carro vai sair novo. Não. Médico, o engenheiro é o médico da máquina e nós somos o engenheiro do homem. Então, o que é que nós precisamos? Nós precisamos ter essa conscientização. Aí, voltando ao que eu falei, as pessoas falam, mas o meu pai está caído e ele não tem condição de pagar uma simples consulta. Mas chega no Natal, todos os filhos se juntam, um dá uma camisa, outro dá uma calça, outro dá um mimo. Ué, por que não se dá de presente um check-up para esse indivíduo? Por que a família não se junta, ajuda quem não tem dificuldade? Às vezes tem 3, 4, 5 filhos, fala, pai, o nosso presente a você é você fazer um check-up cardiológico, fazer os exames de sangue. O senhor não tem condição, mas nós vamos lhe ajudar. Está dando o quê? Um presente de qualidade de vida. Isso é amor. E às vezes, isso se somasse o que vai gastar para comprar uma camiseta, um sapatinho, não agrega o amanhã. Então, veja bem, isso chama-se cultura. Mas não é só Brasil. A gente fala muito de Brasil, porque o Brasil, que não sei o quê, não é aqui. Você veja hoje com o problema da vacinação mundial, os grandes países, tais como a Alemanha, Estados Unidos e por aí afora, a resistência emocional com o fato de ter que ser vacinado ou não. Quer dizer, isso é uma calamidade. Quer dizer, mas ouvi dizer, aí chega alguém parando uma fake news, e quem não tem o preparo cultural é facilmente envolvido por isso. As pessoas valorizam pouco, dentro da área médica, os bons resultados. As pessoas gostam de discutir os problemas ligados. E existem problemas. Lógico. Nós falamos de uma estatística chamada de curva de Gauss. Que é isso? É uma curva desse nível assim. Então, 70%, 80% está no bom resultado. 5% está na beirada. Quando a pessoa começa a comentar isso conosco, eu falo assim, é que nem eu chegar para você e falar, andar de carro mata. Ué, não mata? Lógico. Ué, mas a senhora não vai sair daqui e vai entrar no carro tranquila, está preocupada, achando que vai morrer? Quer dizer, faz parte. Então, medicina preventiva, meu amigo, é o foco. Existem trabalhos disso sendo feito até pelo governo. Por exemplo, glaucoma, uma doença silenciosa, se caracteriza pela morte progressiva do nervo, ligado normalmente ao aumento da pressão. Aí o indivíduo vai lá, compra um colíriozinho, pinga, e acha que é todo sempre amém. Não, não é. Porque a doença pode se tornar mais agressiva, ele pode ter mais resistência à medicação e, apesar disso, a doença evoluir. Como é na pressão arterial, como é no tratamento de um diabetes. Então, hoje, por exemplo, o governo dá colírios de glaucoma e obriga o indivíduo, para obter o colírio, ir no médico, tirar a pressão, tem que ter um relatório, tem que ter um campo visual para ele o quê? Respeitar o tratamento. E não é uma pessoa, muitos seguem isso. Agora, outros nem sabem que existe, nunca tirou uma pressão de olho, e aí fica difícil, né? E o avanço dessa tecnologia, doutor, que a gente vê a cada dia que passa, a medicina evoluiu assustadoramente. A gente falava aqui desse querido amigo, irmão, conhecido, estou falando aqui do coração, porque conheço 3 gerações da família do Eduardo Paulino, conheci seu pai queridíssimo, foi o homem que descobriu a doença trabalhista, num momento muito difícil de Cubatão, de Petrobras, onde tínhamos lá uma atuação muito grande com chumbo, com benzeno, com tolueno, doenças trabalhistas, incapacitantes, e eu conheci o doutor Oswaldo Paulino, que para mim foi referência na saúde do trabalhador, e muitas vidas foram salvas pelo seu pai, graças a apontar várias irregularidades naquele momento lá na Petrobras, em algumas empresas
infelizmente, Cubatão foi rotulado um dia ainda a cidade mais poluidora, né? A cidade com maior nível de poluição do mundo. Graças a Deus nós perdemos esse título. E vejo agora aqui você, doutor Paulino, meu amigo, eu vejo a evolução desses equipamentos, coisas que a gente fala assim, ó, poxa, glaucoma é terrível, olha, deslocamento de retina, não é qualquer um que põe a mão nisso. Hoje, com essa técnica, com esse equipamento, por isso que a oftalmologia, ela é um pouco mais cara com relação ao atendimento, porque esses equipamentos são muito caros, não, doutor? Bom, vamos fazer um histórico interessante. Primeiro, agradeço a homenagem ao meu pai, que realmente foi um dos fundadores e formadores da saúde ocupacional no Brasil. Eu estava no 3º ano de medicina e eu acompanhava ele por todo o país para formar as ramificações da Associação Nacional de Medicina do Trabalho. Um dos primeiros cursos de pós-graduação de Medicina do Trabalho foi aqui na nossa Faculdade de Medicina, feito por ele. Ele foi um chairman internacional, junto à OIT, representando o Brasil em Genebra, e realmente tem merecidamente uma praça dele, com um busto aqui em frente ao VLT, junto com a Francisco Glicério e o Washington Luiz. Pois bem, por que o oftalmo cresceu brutalmente? Porque é uma das especialidades que mais usam tipos de laser, que mexe com microcirurgia e que mexe com imagem e ótica. Eu me especializei no Instituto Perino Burnier, no momento, né, de auge dentro do país. Há 40 anos eu era obrigado a morar dentro do Instituto. Olha que interessante, eu não podia ser casado, porque eles achavam que quem fosse casado não tinha como se sustentar naquela época. A gente dava plantão, entrava numa sexta-feira e ficava uma semana preso dentro do hospital, só podia sair na outra sexta. As pessoas, quando olham para a gente, falam, mas esse cara tal, vai lá, vai lá, não tem noção. Então eu entrava à sexta, ficava preso uma semana para atender à noite, nos horários, fora o trabalho do dia a dia. Na época, por exemplo, cirurgia de catarata, não existia a tal da lente intraocular, que é implantada hoje, que eu vou explicar o porquê. O indivíduo ficava 5, 6 dias deitado, por isso que fala, não pode levantar, não pode mexer a cabeça, até hoje. Ficava deitado, quase inerte, sutura, e usava um óculos desse tamanho, chamado catral, que era o óculos que corrigia com um todo de 20 graus. Por que existe isso? O olho é como uma máquina fotográfica e tem uma lente interna. A catarata é um termo errado, quer dizer, os antigos chamaram de catarata porque achavam que se caía um líquido dentro dos olhos. Não é nada disso. Essa lente, que está logo atrás da pupila, ela fica opaca. Do mesmo jeito que a tua pele enruga, o cabelo fica branco, ela vai ficando densa e vai ficando opaca. Pois bem, tirava essa lente, ficou sem foco. A história da lente intraocular é muito interessante. Foi o Dr. Harold Ridley, inglês, que notou que alguns pilotos da RAF, da esquadrilha da aviação inglesa, tinham pedaços do para-brisa do avião dentro dos olhos e eram inertes. Não dava reação. Ele falou, opa, é por aqui. Harold Ridley desenvolveu a primeira lente intraocular em torno de 1953, logo pós-guerra, e começou a implantar. Não foi um sucesso, não tinha tecnologia. Era uma coisa que dava problemas intraoculares. Parou por um tempo, mas depois a coisa começou a galgar e em torno de 1976 começou a crescer. Harold Ridley foi considerado Sir pela Rainha Elizabeth. Pois bem, então na cirurgia de catarata, para o leigo, a gente tira uma lente e coloca a outra. E hoje, essa lente, para vocês terem uma ideia, ela é menor do que uma unha do dedo assim. Ela tem 18, 20, 25 graus nela. E hoje nós temos lentes dobráveis, lentes tóricas que corrigem o astigmatismo, lentes multifocais, lentes com foco estendido. Por isso, quando o indivíduo vai ao médico oftalmologista, ele faz uma análise biofísica grande, cálculos matemáticos e fala, o senhor deverá restaurar a visão
com isso. Então, esse foi o primeiro grande passo. Segundo grande passo, a cirurgia a laser para tratar glaucoma, doenças do fundo do olho na diabetes, e depois surgiu a cirurgia laser para miopia. Eu fui um dos pioneiros no Brasil de cirurgia de miopia na tua época. A gente começava a cortar os olhos com gilete de barba. A turma fala, pô, esse cara é louco, tem que ser preso. O que acontece? Mas é verdade. Para vocês terem uma ideia, aí entra a mão do cirurgião, né, que tem que estar aquele perfeito. Pois bem, o que era isso? O professor Fyodorov, da Rússia, que nós tivemos lá, ele pega uma criança que sofre um acidente e ele vê que o para-brisa do carro cortou a córnea dessa criança, que é essa calota, e mudou o grau. Começou a estudar e desenvolveu fórmulas matemáticas para cortar a córnea. Não existia um bisturi para aquilo. A gilete de barba, aquela mais vagabunda das antigas mesmo, que não podia ter nada de aço. Então nós tínhamos as giletes japonesas e as russas, não é que elas eram boas como gilete, elas eram muito ruins para a barba, mas excelente para o corte cirúrgico, porque a gente quebrava a pontinha, colocava num porta-gilete. Então, para você ter uma ideia, uma córnea tem uma espessura média de 520 micras, 0,0005. A gente tinha que cortar a mão livre 85% da córnea com a gilete, a mão livre. Então, veja, eu li a espessura da tua córnea, então tinha lá 530. Eu tinha que cortar 500 micras disso, ficava meia hora para acertar a gilete no porta-gilete, existia uma régua especial para medir e fazia a cirurgia. E funcionava. Para costurar isso, doutor? Hã? E para costurar isso aí? Não tinha costura. A ideia da cirurgia refrativa é você enfraquecer a textura da córnea, a pressão do olho empurra, ela plana e você corrige o grau da miopia. Então, é fazer esse movimento na córnea. Bom, tipo uma dobradiça. Ela caía. Aí surgiram os bisturis de diamante. Nossa, foi uma beleza, porque era um micrômetro, eu girava, a pontinha saía, na medida que eu queria, e plá-plum. Chegava a operar 50 numa semana aqui. As pessoas pensam que o cara tá... Não. Vinha a cara do Brasil todo. Porque naquela época... Eu inaugurei seu laser. Então. Naquela época tinha ali 5, 8, 10 profissionais no Brasil todo fazendo isso. Aí surgiram os lasers para cirurgia de miopia, que é um chamado Excimer laser. Ele é um fluorado de argônio. Bom, veja como vai indo a coisa. Até que chegou a um ponto de se tentar a cirurgia de catarata a laser. A cirurgia de catarata moderna é o seguinte: antigamente a gente cortava mesmo o olho, levantava a tampa anterior, tirava aquela lente inteira e suturava. Meu Deus. Diretamente. Essa é da época que eu me formei. Hoje a gente abre um buraquinho de 2,2, 2,4 milímetros. Olha. Entra dentro do olho e, não vou descrever detalhes da técnica, e emulsifica todo cristalino com um ultrassom. Esse ultrassom foi desenvolvido por Kellman, era saxofonista Kellman, um grande cirurgião americano, e ele desenvolveu o ultrassom, que é um som que bate na lente e quebra a lente. Aí o primeiro ponto para quem tem catarata: se vai operar, quanto mais eu demoro, mais a lente está mais dura e pétrea. Quanto mais eu opero cedo, mais ela está mole e solúvel. Qual é a diferença? A diferença é o trauma intraoperatório. Então, aquele indivíduo que fala, eu tenho medo, a prima da minha vizinha, amiga da minha avó, operou e teve um problema e perdeu o olho. Ótimo. Como é que era aquele caso? Chegou no fim do mundo, já numa situação que não falei do carro, quer dizer, está esfumaçando, deixou acabar. Uma cirurgia intraoperatória difícil. Então, quando a catarata já está num nível que está caindo a visão, hoje a gente chama da catarata californiana. Que é isso? O latino,
nós, e também na Europa, ele é muito família. Então, vai no consultório a senhorinha, a vovó, com a filha, o genro, o neto, todo mundo acompanhando a vovó. Família. O americano, eu com 15, 18 anos de idade, out. Então, na Califórnia, começou a surgir um problema. O indivíduo tinha muito dinheiro, carros maravilhosos, quer jogar golfe, e se não tiver 70% de visão, como é a nossa lei, não dirige. E aí está sozinho. Então começou-se com o desenvolvimento tecnológico a operar a catarata de uma forma mais precoce. Por quê? Porque a segurança aumentou. Isso nós vivemos hoje aqui. Hoje as pessoas procuram a cirurgia de catarata com o sentido também de se libertar dos óculos. Porque se eu coloco uma lente multifocal lá dentro, que a tecnologia já me oferece, não vai dar o olho de que Deus deu quando ele nasceu. Eu estou operando um olho de 70 anos, de 60 anos, mudando a qualidade óptica, mas é aquele olho, mas muda a qualidade de vida. Pois bem, o ultrassom, que é um grande avanço e que vai se usar por muito tempo, ele tem alguns defeitos. Ele é quente. Se eu pegar a ponta do aparelho que entra dentro do olho, ele queima a minha mão. Então, eu tenho um limite de utilização dentro do olho. Ele é uma britadeira, ele manda o som para valer mesmo, para quebrar. E nós estamos introduzindo uma técnica, eu não sabia, mas veio o engenheiro-chefe da Alemanha, e, por acaso, nós somos o primeiro aparelho na América do Sul, na nossa querida cidade de Santos. Que beleza. O que aconteceu? Há 4 para 5 anos atrás, eu estou sempre estudando, eu vi a novidade de um laser que opera a catarata. Nós tivemos agora, e ainda existem alguns lasers desses, chamado Phantom Laser, que fala que opera a catarata. Na verdade, ele não opera a catarata, ele faz fases da catarata. Então, o Phantom, ele corta uma tampinha no cristalino, tira e corta o cristalino, que é a lente, em 8 pedaços, por exemplo. Para. E aí entra o Phaco do mesmo jeito. O Phaco é o ultrassom. Esse laser não. Ele entra como um Phaco, ele é frio, ele não queima, e ele é delicado. A diferença é um ultrassom para uma luz, que é um derivado de um laser chamado YAG laser, que não vai direto no cristalino, ele bate num espelho de titânio e reflete uma onda de plasma que emulsifica o cristalino. Para nossa alegria, nós tivemos há 5 anos fazendo um treinamento na Alemanha. Esse indivíduo que desenvolveu isso foi um dos pais do laser de cirurgia de miopia. E ele é muito interessante, o Reinhard. Pra você ter uma ideia, ele criou o laser, uma das grandes marcas do laser de cirurgia de miopia, eu tive um, e aí ele vendeu para a Zeiss. E ele foi obrigado, contratualmente, a ficar 10 anos sem poder agir no mercado. É contratual. Sabe o que ele foi ser? Promoter de banda de rock. Fez até com o Paul McCartney. O cara é um gênio, é outra cabeça. Nós tivemos uma afinidade muito grande, porque eu, como pianista, ficamos... Aí ele desenvolveu esse laser. Aí nós fomos fazer um estágio em Stuttgart, com o professor Saul Gangolf, que é um dos grandes cirurgiões, numa clínica de mais de 90 anos. Aí, 1 ano e meio, 2, para a Anvisa aprovar, Covid na conversa, e papapi, pupupô, e chegou o laser há cerca de 3 para 4 semanas, veio um engenheiro-chefe e montamos. Como é que chama a técnica nova agora, doutor, lá? Nanolaser. Nanolaser. O que quer dizer nano? Nano é uma medida, é 10 a menos 9. Então, ele pulsa, se eu quiser, 5 vezes dentro de 1 segundo. Então, ele manda... Não dá para a gente tentar fazer, porque é outro. E ele se conecta no aparelho que aspira a catarata. O que nós estamos muito felizes é que a gente não quer chegar aqui e falar, só eu tenho isso. Isso é errado.
Nós temos é que propagar a tecnologia para outros colegas dentro do nosso país. E a Alemanha, a empresa, não vende o aparelho. Não adianta você chegar e falar, eu quero comprar. Não vai comprar. Por quê? Porque ele não quer que caia na mão de um profissional não treinado, que tem mudança de técnica, e fazer besteira. Então, nós vamos ser, dentro do nosso país, e já mudando agora a virada de ano, vamos dar os cursos oficiais para todo colega que quiser participar para essa nova técnica. E qual é a vantagem? Segurança intraoperatória, menor risco com esse negócio de não esquentar, menor trauma intraoperatório e, claro, uma segurança que vai trazer um resultado mais rápido e mais preciso para os pacientes em geral. Isso no mundo da catarata. O senhor tem um número aí só pelos anos de experiência, de cursos e professores que o senhor andou pelo mundo todo. Eu digo, senhor, desde a tenra-idade até a melhor idade, casos que ficaram... Fala assim, olha, Banha, esse caso aqui foi a mão de Deus, porque é um milagre. A gente pega muito paciente com olho único. Então, o paciente perdeu um olho por algum problema lá, já nasceu com lesão, ou sofreu um acidente e tudo mais. Então, operar esses casos, que é, claro, você entra em campo preparado, você está treinado, mas é um estresse maior, e poder trazer a segurança a esse paciente é muito grande. Alguns casos que marcaram a minha vida, eu tenho 2 casos, por exemplo. Um caso, última consulta do dia, já estava cansado, né? Mas a gente tem uma rotina acadêmica, né? Hoje eu tenho 10 residentes na clínica, oficiais do MEC, quer dizer, toda uma sequência de formação de profissionais para o futuro. Mas esse caso deve ter uns 10, 12 anos. Última consulta do dia, me entra um menino com o pai, senta na cadeira, uma visão muito boa, normal, olhei o fundo de olho e vi um nervo anormal, sem grandes sintomas, num lado só. Falei, esse menino é um caso até de suspeita de um tumor cerebral, oftalmologia. Olha, eu vou ter que te encaminhar para um neurologista, é um caso de urgência, o menino está enxergando bem, vocês não estão sentindo, mas é já. Me passam 10 anos, e eu troquei todo o meu fichário na clínica, eu saí de papel, tudo para digital, eu tenho mais de 100 mil fichas guardadas, que a lei manda, mas nem todas estão digitalizadas. A gente digitalizou o que é mais, os pacientes que voltam mais. Tudo bem. E entra um rapaz, e o pai fala assim, tudo bem, ótimo, ele falou, o senhor não está lembrado, mas o senhor salvou a vida do meu filho. Aquele rapaz era aquele menino. Olha. Ele teve realmente um tumor cerebral e ele foi operado e ele salvou-se. E hoje é um rapaz, um profissional já. Outro caso semelhante, também um rapaz, esse já com uns 30 anos, entra na clínica. Doutor, a minha visão ficou um pouco escura, está estranha, eu fiquei um pouco tonto, mas eu estou bem. Visão de 50%, fundo de olho. Eu acho que teu caso é cerebral, vamos já. Segunda vida salva, tumor cerebral. Primeiro diagnóstico, fundo de olho. Aí você começa a ver outras coisas. Pessoas que desenvolvem, esse é muito triste, uma pessoa começou a ter perda de visão e eu fui ver, ela tinha um descolamento por tumor dentro do olho. Foi o primeiro sinal dela com um tumor pulmonar. Olha. Então ela já tinha uma metástase pulmonar. Agora, são coisas marcantes. E realmente a nossa alegria é a gente poder
lutar pelo bem e restaurar a visão. E também temos os percalços, as dificuldades. Como eu falo, o indivíduo chega, o carro esfumaçando, o motor batendo o pino e achando que está tudo bem, amém. Não, não está tudo bem, amém. O que a gente tem hoje é uma tecnologia muito avançada que nos dá uma segurança diagnóstica e de tratamento avançado. Aí você falou, por que a oftalmologia é cara? Esse é o grande problema. Vamos lá. Primeiro, precisão, né, doutor? Não é só isso. Você compra equipamentos que o equipamento não liga. Por exemplo, eu compro um aparelho de esse laser, não esse atual, o outro. O aparelho custa $600 mil. Na época que nós compramos, fizemos um grupo aqui em Santos, estava dando R$2 milhões. Dividimos entre vários colegas. R$2 milhões. Hoje, ao dólar a 5,5, está 3 milhões. O aparelho não opera catarata, ele dá uma ajudada. Só que o aparelho não liga. Por que ele não liga? Porque as grandes empresas não ganham dinheiro na venda do aparelho, ganham dinheiro em algo que precisa para o aparelho funcionar. Então, esse aparelho, por exemplo, ele tinha um docking, é um plástico, que punha no olho e que sugava o olho para o olho ficar quietinho. Mas se você olhar, é um plástico. Tinha que passar um leitor de faixas na frente do aparelho para ele ler. É descartável. Hoje, esse plástico custa R$2 mil. Então, eu vou começar uma cirurgia que já me custa para o cliente, além R$2 mil para ligar o aparelho. Existem aparelhos de laser de cirurgia de miopia que também não liga. Você tem que botar um cartão pago para o aparelho ligar. Então você compra um carro que não liga. Aí você tem que pagar a chave toda vez. E hoje o laser é uma realidade para tudo, né, doutor? Você sabe o que quer dizer laser? Ninguém sabe. Acho que laser é um negócio. Não. Laser quer dizer um sistema de luz amplificado através da energização de uma radiação. A sigla laser é isso. Os primeiros lasers em oftalmologia é o laser de argônio. O que é o laser de argônio? Que é aquele verdinho, que até faz show. O primeiro laser é uma ampola que tem um gás lá dentro, gás de argônio. Tudo bem. Eu jogo eletricidade nele, ele fica o gás excitado, doidão. E os elétrons começam a pular dentro da estrutura do argônio. Quando ele pula de um lado para outro, ele gera uma mini luz, o fóton. Isso vai para 2 espelhos perfeitos e aquela luz que é pura sai numa fibra ótica. Essa fibra ótica chega no meu aparelho, eu doso o tamanho da micra, que por exemplo, 50 micras, 0,0005 é o tiro, 100 micras, 200 micras, e dou energia. Ela só transforma a energia dela no impacto quando ela encontra melanina ou hemácia. Então ela passa na córnea, não faz nada. Ela passa no cristalino, não faz nada. Chega no fundo do olho, queima. Então eu trato hemorragias, tumores, inflamações, retinopatia diabética, glaucoma, descolamento de retina, com esse tipo de laser. Existe outro tipo de laser, que é o IAG. IAG quer dizer Yttrium Aluminatum Granatum. Ele é um fotodisruptor. Ele bate e explode. E ele rompe. A gente usa quando o indivíduo operou de catarata. A catarata é uma lente, tirei, botei uma lente nova, ficou uma membraninha. Pode nascer células ou pacificar. A lente está aqui. Eu venho com um laser de fora, demora 1 minuto, e rompo isso. O da miopia, o que ele faz? Ele corta? Não. Ele evapora as células. Então ele bate e ele evapora 2 micras.
Parece a Guerra das Estrelas lá. Ele segue a pupila do olho, o olho mexe, ele para, ele lê a pupila e ele evapora a micra fazendo o quê? Torneando a córnea. Se a córnea era isso, ela vai fazer isso e remodelar. Esse é o excimer laser, que é o fluorado. E essa grande novidade agora, que é o nano laser. Então, quais são as especialidades que usam muito laser? Oftalmo, com uma precisão. Dermato, está usando bastante, que é muito fácil, porque é superficial. Odonto, começando. Eles usam muito CO2, algum tipo de... Não tem essa diversificação que nós temos. A oftalmo é a rainha dos tipos de laser. E continua agora com essa novidade, que sem dúvida nenhuma vai trazer um grande acalento. Então a minha mensagem, Banha, primeiro obrigado por estar aqui, as pessoas têm que entender a medicina como preventiva. Cultura japonesa, né, doutor? Segundo, procurar o médico, em termos de oftalmologia, óculos para nós é um momento da consulta. A consulta do médico é avaliação da motilidade, avaliação externa como um todo, estudo da íris, estudo da córnea, estudo do cristalino, estudo do fundo do olho, tirada de pressão, depois refração, que é o grau. O senhor vai ler a página da vida, hein? Agora, as pessoas confundem rapidez. O olho tem uma coisa interessante. Se você chegar no consultório surdo e mudo, não falar nada comigo, não tem problema, porque eu estou vendo o órgão que eu estou tratando, está na minha frente. É diferente do indivíduo que chega com dor de barriga e precisa dizer que a dor é incólica, é só desse lado, e que distende, que não distende, o indivíduo apalpa, aí vai pedir os exames subsidiários. Isso é uma coisa. O indivíduo vai no cardiologista, olha, eu tenho uma fisgada, não está bem, aí o colega ausculta, vê o tipo de sopro, é insuficiência da aorta, é insuficiência da válvula tricúspide, mitral, é um treinamento, mas ele tem que saber qual é o sintoma. O olho não. Você chegou lá, não falou nada comigo. Eu vou ver se você tem grau, eu vou ver a lesão que você tem no fundo do olho, eu vou ver se você tem catarata, e é imediato, porque eu estou com os aparelhos focados para essa situação. E casos mais invasivos, como acidentes, aí a gente tem visto acidente de automóveis, acidente de moto, acidente do trabalho. E como esses equipamentos funcionam, por exemplo, num caso desse? Aí nós temos que avaliar o que está sendo afetado. Vamos falar uma banalização, que é coisa de todo dia. Uso errado de lente de contato. A adaptação da lente de contato, por lei, é um ato médico. Hoje o indivíduo sai, vai na ótica, tem um contactólogo, adapta, tudo bem. Mas se empipinar, quem vai tratar? E o grande problema da lente de contato é o indivíduo que usa muito bem a lente. Não é aquele cara que põe e não se sente muito bem. Esse, qualquer coisa, ele vai lá e tira. Mas você pega uma menina que ela põe às 6 da manhã, fica no celular o dia inteiro, trabalha também com o computador, ambiente seco, vai para a balada e vai dormir 3 horas da manhã e ainda tem maquiagem. Então aquilo vira certo? Qual é o risco? Infecção de córnea. E acontece, todo mês aparece alguém. A lente é um curativo. O indivíduo grande usuário, ele demora, ele já está acostumado, ele demora para sentir qualquer lesão na córnea. Então é a chance de uma bactéria cretina, que a gente fala, se aproveitar e pode destruir um olho em 24, 48 horas. Meu Deus. Porque a córnea não tem vaso sanguíneo. Então o nosso sistema de defesa é ruim. Aí entra a conscientização, a boa adaptação feita por médico, a conscientização de não abusar da lente de contato. Acidente, aí você vai de tudo. Pode ter perfuração,
Uma vez eu estava de plantão e eu atendi uma menina no Guarujá e ela explodiu um olho com uma prancha de surf. Quer dizer, eu estava no mar e alguém veio, bateu e explodiu os olhos dessa menina. Quer dizer, acidentes automobilísticos. Atendia muito na época que cinto não era obrigatório. Não era obrigatório. Você sabe uma coisa interessante? Forma de acidente é diferente. O indivíduo está dirigindo antes da época do cinto, ele está aqui. Então o marido quebrava a perna, certo? E o indivíduo que estava ao lado, a mulher que estava dormindo muitas vezes, ela tinha o quê? Ela acordava com a cara no vidro e seccionava a córnea como um todo. Isso já não existe mais, porque o cinto de segurança ajudou. Acidentes do porto, acidentes com química, intoxicações graves, lesões por ácido, por álcali, que é muito mais grave, microcorpos, por exemplo, motociclista, que é lei, tem que andar de óculos, realmente, a gente pegava partículas de escapamentos sujos que vêm e entra nos olhos, pode perfurar a córnea. Então, isso é um mundo. E sem dúvida, os ultrassons, as tomografias de coerência óptica, aparelhos de campo visual avançado, tudo isso nos dá uma segurança nesse tratamento hoje. Painel regional não é só o jornalismo verdade, não. É uma aula de saúde ocular, de prevenção e uma aula de música, porque acho que no final do ano nós vamos tirar um sonzinho lá, hein, doutor? Dá uma mensagem aí de final de ano para os nossos web espectadores, que façam a prevenção e que nós tenhamos também a esperança de um 2022 assim, guardado como a menina dos olhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amigo Eduardo Paulino, uma honra tê-lo aqui. O prazer é todo meu, muito obrigado pelo convite. Eu deixo essa mensagem: ver bem faz bem, mas deixe chance a você de poder ser bem tratado, de procurar no tempo correto o que existe de ultramodernidade na oftalmologia, para você chegar no ápice da sua vida, 80, 90, 100 anos, por que não, vendo bem. Porque você vai continuar viajando o mundo através da internet, você vai ver os netos, os bisnetos, vai se alegrar com uma boa leitura, coisa que muitas vezes você poderá estar fisicamente bem, mas se a sua visão não está restaurada, a coisa não é tão alegre. Meu amigo, toda sexta, painel regional, sempre com um convidado muito especial. Hoje, doutor Eduardo Paulino, dando uma aula aqui de saúde ocular, de prevenção, mas nós vamos cobrar dele aqui logo, logo, vai ser um show. Vai ter Banha na bateria, doutor Ricardo Widen na guitarra, meu amigo doutor Paulino nos teclados. Nós estamos faltando um cantor. Tem algum cantor aí pra gente chamar? Eu tenho um residente que é cantor, a gente pode ver. Então tá bom. Um abraço para vocês e aquele ano maravilhoso 2022. Vem com tudo, cheio de esperança, de otimismo e de fé. O Brasil precisa. E você também.